Você já teve um desejo profundo por mais de Deus? Existe dentro de nós uma fome espiritual, uma sede que nada neste mundo é capaz de saciar. Sabemos que Ele é a fonte da vida. Sabemos que Sua presença é o lugar da verdadeira paz e plenitude. Mas muitas vezes nos vemos diante da pergunta: como posso viver mais de Deus? Como posso ir mais fundo na Sua vontade e experimentar de fato os Seus propósitos para a minha vida? O coração clama por intimidade. Queremos ouvir a voz do Pai, mas tantas vezes o barulho da vida nos distrai. A boa notícia é que a palavra de Deus não nos deixa sem direção. Ela revela princípios, promessas e chaves espirituais para que possamos sair da superficialidade e viver uma vida de rendição, de profundidade e de comunhão real com o Senhor. É sobre essa jornada, de conhecer a Deus de forma íntima e de nos entregar completamente ao seu Espírito, que vamos falar hoje. Fique até o final e você conhecerá uma chave que muda tudo. Viver mais de Deus significa mergulhar de tal maneira em Sua presença que nossas prioridades, decisões, pensamentos e desejos passam a ser moldados e governados por Ele. É um convite a um relacionamento profundo, íntimo e transformador, em que não apenas conhecemos sobre Deus, mas passamos a viver a própria vida de Deus dentro de nós. Jesus prometeu em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui está o início de tudo, a obediência. Obedecer não é apenas cumprir regras, mas alinhar o coração à vontade de Deus. E Jesus afirma claramente que a recompensa da obediência é a revelação da sua presença. Ele mesmo se manifesta àqueles que decidem viver rendidos e submissos à sua palavra. Viver mais de Deus não depende de nossa própria inteligência ou da força do nosso braço, mas da direção do Espírito Santo. Jesus declarou em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Note que ele não disse em parte da verdade, mas em toda a verdade. Isso significa que o Espírito Santo não apenas revela quem Deus é, mas também nos mostra quem somos nele, qual é o propósito para a nossa vida e qual caminho seguir em cada circunstância. O Espírito Santo não é um conselheiro ocasional. Ele é nosso guia até o fim da vida. O salmista afirma em Salmos 48:14, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Ou seja, desde os primeiros passos da fé até o último suspiro terreno, podemos viver uma vida totalmente conduzida pelo Senhor. Não há área da nossa história em que o Pai não deseje intervir, guiar e conduzir para o cumprimento do seu propósito. Muitas vezes nos perguntamos: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Ele pensa sobre minha história, meus sonhos e meu futuro? A resposta está na comunhão com o Espírito. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:11, pois qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso significa que, se quisermos viver mais de Deus, precisamos depender do Espírito Santo para conhecer os pensamentos do Pai. Não podemos viver de achismos, de tradições humanas ou apenas de lógica natural. Precisamos mergulhar profundamente nele, onde o Espírito revela o coração de Deus. É o Espírito quem nos mostra o caminho da rendição, da santidade e do propósito eterno. E esse é um dos segredos para viver mais de Deus, a rendição. Essa é uma chave poderosíssima. Não há profundidade sem entrega. Não há plenitude sem abrir mão do controle. Rendição é reconhecer que nossas mãos são pequenas demais para carregar o destino que Deus tem para nós, mas que as mãos dele são perfeitas para nos conduzir à vitória. Ezequiel 47 nos traz uma visão poderosa sobre o rio de Deus, que simboliza a vida e o mover do Espírito. O profeta descreve que primeiro as águas davam nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, até que se tornaram um rio profundo demais para atravessar, em que só se podia nadar. Esse rio representa a jornada da rendição.
Enquanto estamos com as águas nos tornozelos, ainda temos controle, ainda tocamos o chão, ainda ditamos nossos passos. Mas à medida que vamos nos aprofundando, o controle começa a escapar das nossas mãos. Quando a água chega aos joelhos, já não andamos com tanta firmeza. Quando chega aos lombos, perdemos boa parte do equilíbrio. Mas quando o rio se torna intransponível, só podemos nos entregar e deixar que a corrente nos leve. Sem os pés no chão, nós não controlamos. Nos entregamos completamente à vontade de Deus. Assim é a vida com Deus. Quanto mais nos rendemos, menos controle temos sobre nós mesmos e mais controle Ele tem sobre nós. Isso não é perda, é ganho. Não é fraqueza, é força. Rendição não significa se tornar menos, mas significa permitir que Cristo se torne mais em nós. Um dos maiores desafios da rendição é a luta constante contra a nossa própria carne. Dentro de nós existe uma tendência natural de querer controlar tudo: nossos planos, nossos relacionamentos, nosso futuro. A carne resiste à entrega porque ela deseja autonomia, deseja governar, deseja estar no comando. Paulo descreve em Gálatas 5:17 que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa batalha interna, muitas vezes, nos impede de mergulhar no rio de Deus, porque abrir mão do controle parece arriscado, parece vulnerável. Mas a verdade é que quanto mais insistimos em guiar a nossa própria vida, mais limitados nos tornamos. É somente quando reconhecemos que não fomos chamados para viver no controle, mas para viver rendidos ao Espírito, que experimentamos a liberdade e a plenitude que Deus preparou para nós. Ir mais fundo em Deus é uma escolha diária. Não é um evento isolado, mas uma caminhada de renúncia, intimidade e obediência. Significa trocar o meu querer pelo teu querer. Significa aprender a dizer como Jesus no Getsêmani: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse caminho de profundidade em Deus é construído diariamente por escolhas espirituais. Ele começa com a obediência, quando decidimos guardar os mandamentos do Senhor, mesmo nos momentos mais desafiadores, porque sabemos que neles está a vida. Envolve também depender do Espírito Santo, buscando sua voz em oração e na meditação da palavra, permitindo que ele revele os pensamentos de Deus. À medida que nos rendemos todos os dias, aprendemos a confiar que, mesmo quando o controle foge das nossas mãos, o fluxo do Espírito sempre nos conduzirá ao melhor lugar. Nesse processo, o discernimento espiritual é essencial, pois nos capacita a viver guiados pela verdade divina e não pelos padrões do mundo. E, acima de tudo, é preciso entrega total, reconhecendo que o Senhor é o nosso guia até o fim e que jamais fomos chamados para carregar sozinhos o peso da vida. Aqueles que decidem viver rendidos a Deus descobrem que não há limite para a revelação de quem Ele é. Deus não se manifesta de forma plena a quem vive na superfície. A intimidade, a revelação e a direção são reservadas àqueles que decidem mergulhar. No rio de Ezequiel havia árvores frutíferas às margens, cujas folhas eram remédio e cujos frutos nunca faltavam. Quanto mais nos entregamos à correnteza do Espírito, mais frutos dele se manifestam em nós. Mais cura, mais vida, mais provisão e mais propósito fluem através da nossa existência. Deus está nos chamando para sair das águas rasas e mergulhar em sua presença. Ele não quer filhos que apenas o conheçam de ouvir falar, mas filhos que o experimentem em profundidade. O Senhor deseja revelar seu coração, seus pensamentos e seus propósitos. Mas para isso, Ele nos chama à rendição. E a rendição não é algo pesado, mas libertador. No controle das nossas mãos, só temos limitações, medos e fraquezas. Mas no controle das mãos de Deus temos plenitude, força e vitória. Quanto mais fundo vamos no rio, mais dele experimentamos e menos espaço há para o nosso eu. O Espírito Santo está nos chamando hoje a viver mais de Deus. A chave não é esforço humano, mas rendição. Não é buscar controle, mas entregar o controle.
não é viver de acordo com nossa própria vontade, mas nos submeter à vontade perfeita do Pai. Assim como Ezequiel foi conduzido passo a passo para dentro do rio, o Senhor também deseja nos levar a águas mais profundas. Ele deseja que deixemos as margens da superficialidade e nos lancemos ao fluxo do seu Espírito. E a promessa é clara: aqueles que obedecem conhecem a Deus. Aqueles que se rendem são guiados por Ele até o fim. Aqueles que mergulham vivem os pensamentos do Pai revelados pelo Espírito. Hoje Deus te chama para ir mais fundo. Ele tem propósitos eternos para você, planos de vida, esperança e futuro. Não se contente com as águas rasas, não viva à beira do rio. Entre, mergulhe. Deixe que a correnteza do Espírito leve você a lugares que nunca poderia alcançar sozinho. A vida plena, abundante e frutífera que Jesus prometeu não está na superfície, mas nas profundezas de Deus. Portanto, renda-se. Viva mais de Deus. Descubra que quando você perde o controle, Ele assume. E quando Ele assume, tudo em sua vida se alinha ao propósito perfeito que Ele sonhou desde a eternidade. Vá mais fundo. Viva tudo o que Deus escreveu para você. Se essa mensagem falou com você, não saia sem deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma palavra que edifica a sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Juntos, vamos buscar cada vez mais a presença de Deus e experimentar a plenitude do seu propósito. Deus te abençoe.